Imagine a seguinte cena: Paris, final do século XIX. Uma moça com sotaque polonês chega com uma mala meio caída, livros que parecem pesar mais que ela mesma e um brilho nos olhos. Essa era Marie Curie, ou melhor, Maria Sklodowska, que tinha vindo da Polônia com um objetivo claro: estudar, pesquisar e, basicamente, mudar a história da ciência para sempre. Marie nasceu em 1867, em Varsóvia, numa família que valorizava muito a educação, mesmo em tempos difíceis. O pai dela era professor de matemática e física, mas a Polônia estava sob domínio russo, e isso complicava bastante a vida de quem queria aprender e ensinar. Ainda criança, Marie já era aquela aluna que tirava notas altas e deixava todo mundo de boca aberta. Um colega de escola poderia ter dito: Marie, você é tipo um Google humano. E ela só responderia com um sorriso tímido, porque sempre foi meio séria, focada no que queria. Só que estudar naquela época não era fácil para mulheres. As universidades da Polônia simplesmente não aceitavam meninas. Então, Marie entrou em uma universidade clandestina, a chamada Universidade Voador. Era tipo Hogwarts, mas sem magia. Só professores e alunos se encontrando escondidos para ter acesso ao conhecimento. Marie queria mais. Sonhava em ir para Paris, porque a Sorbonne era uma das melhores universidades da Europa. Mas tinha um detalhe: ela não tinha dinheiro. Então, fez um acordo com a irmã. Enquanto uma trabalhava e sustentava, a outra estudava. Depois trocariam de lugar. Parecia meio plano de novela mexicana, mas deu certo. Marie foi para Paris em 1891. Chegando lá, enfrentou frio, fome e solidão. Imagina uma estudante morando num quartinho minúsculo, estudando debaixo de cobertas porque não tinha aquecimento. Era ela. Muitas vezes só comia pão e chá. Mas, mesmo assim, as notas dela na Sorbonne eram altíssimas. Tanto que os professores ficaram tipo: quem é essa polonesa que gabarita tudo? Foi nessa época que ela conheceu Pierre Curie, um cientista francês que também era meio desajeitado, apaixonado por pesquisa, e pronto, nasceu a dupla mais famosa da história da ciência. Eles se casaram em 1895, mas esquece vestido luxuoso. Marie usou o mesmo vestido escuro que usava no laboratório, porque era prática e não ligava para essas coisas. A lua de mel deles? Passeio de bicicleta pela França. Fofo, né? O casal Curie mergulhou de cabeça na pesquisa. E foi aí que aconteceu algo que mudaria tudo. Eles estavam estudando minerais que brilhavam no escuro, emitindo uma radiação misteriosa. Isso tinha sido descoberto por Henri Becquerel, mas ninguém entendia direito. Marie, curiosa, resolveu investigar. Começou analisando toneladas de um minério chamado pechlenda. E quando eu digo toneladas, é sério. Eram sacos e sacos de pedra que ela triturava, fervia, destilava, repetindo o processo 1000 vezes. Tudo em um galpão improvisado que parecia mais uma oficina abandonada do que um laboratório científico. Um amigo que visitou o lugar disse: isso aqui não é laboratório, é uma sauna radioativa. E mal sabia ele o quanto estava certo. Depois de muito esforço, Marie conseguiu isolar não um, mas 2 novos elementos químicos: o polônio, em homenagem à sua terra natal, a Polônia, e o rádio. Descobertas simplesmente revolucionárias. Marie inventou até a palavra radioatividade. O mundo científico ficou em choque. Em 1903, ela, Pierre e Becquerel receberam juntos o Prêmio Nobel de Física. Mas olha que absurdo, na época, a academia só tinha colocado o nome de Pierre e Becquerel. Foi o próprio Pierre que insistiu: se a Marie não estiver nesse prêmio, eu não aceito. E assim, ela se tornou a primeira mulher a ganhar um Nobel. A vida dos Curie era praticamente morar no laboratório. Eles não tinham noção de como a radiação era perigosa. Manuseavam sais de rádio sem proteção, guardavam amostras no bolso e até usavam para iluminar o quarto, porque brilhava no escuro. Imagina a cena. Boa noite, Marie. Boa noite, Pierre. Apaga a luz. E a luz era um frasquinho de rádio na estante.
Infelizmente, em 1906, Pierre morreu atropelado por uma carroça. Foi um choque enorme. Marie ficou devastada, mas não desistiu da ciência. Assumiu o lugar dele na Sorbonne e se tornou a primeira mulher professora da universidade. Isso era gigante. Ela continuou as pesquisas. Em 1911, ganhou seu segundo Nobel, dessa vez em Química, pelas descobertas do polônio e do rádio. Sim, ela foi a única pessoa na história a ganhar 2 prêmios Nobel em áreas diferentes da ciência. Se fosse um campeonato mundial de ciência, Marie era tipo a mestre dos laboratórios. Durante a Primeira Guerra Mundial, ela ainda arranjou tempo para ajudar soldados feridos. Criou unidades móveis de raio-x que iam até o campo de batalha. Imagina uma caminhonete com raio-x improvisado e lá estava Marie, treinando enfermeiras e médicos. Essas máquinas salvaram milhares de vidas. Mas a exposição constante à radiação, sem nenhuma proteção, acabou afetando a saúde dela. Marie morreu em 1934 de anemia aplástica, uma doença ligada justamente à radiação. Uma verdadeira tragédia, mas também uma prova do quanto ela dedicou a vida à ciência. Hoje, os cadernos dela ainda são tão radioativos que precisam ser guardados em caixas de chumbo. E, mesmo assim, pesquisadores podem consultá-los usando roupas especiais. Marie Curie deixou um legado impressionante. Ela quebrou barreiras para as mulheres na ciência, revolucionou a física e a química, abriu caminho para o uso da radioatividade em tratamentos médicos, como a radioterapia contra o câncer, e mostrou ao mundo o poder da dedicação e da curiosidade científica. Se alguém perguntar qual foi a maior super-heroína sem capa e sem magia da história, a resposta pode ser Marie Curie, a cientista que brilhou mais forte que o rádio.